Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é a última quinta-feira do ano de 2022, né? Estou muito feliz. A gente está com exatamente mais de 100 vídeos durante o ano, né? Hoje é a última quinta-feira do ano, né? E aí eu digo qual tema eu vou trazer para vocês, né? E aí foi eu conversando com alguma das meninas, né? Com a Roseane, uma querida, né? Ela é minha aluna, mas assim eu aprendi muito com ela também, né? A gente ensina, mas a gente aprende às vezes até mais do que o que a gente ensina para as pessoas. Isso assim engrandece demais. Quem ensina, com certeza está sempre aprendendo. Então, foi conversando com ela que me deu a ideia, me veio à mente de fazer essa live falando sobre algumas cortinas, né? Falando sobre as histórias que tem cada cortina. Para tirar eu digo que é um mito na cabeça das pessoas, que a cortina de alto padrão, cortina, é simples, é só passar uma costura aqui e outra ali. Então, ela me contou uma história tão interessante que eu digo, não, essa história eu tenho que levar para uma live, né? Que inclusive ela falou tão detalhadamente dessa cortina que eu resolvi fazer. E por conta também de algumas cortinas que eu vi esse ano que me emocionaram. Me emocionaram por quê? Porque além de eu ter achado bonita, você percebe que tem história aquela cortina. Então, quando você pega numa cortina, você vê que não foi simplesmente uma cortina feita igual às outras, que foi personalizada aquela cortina, que foi pensada, né, aquela cortina e que aquela cortina tem história, tem toda uma história por trás dela. Então, essa live é as 10 mais cortinas, né? É a retrospectiva de 2022, né? E eu escolhi 10 cortinas para falar. Claro, gente, que tem várias outras cortinas que eu vi, belíssimas, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês são cortinas que eu vi que tem a história e que de alguma forma me emocionaram, né? Porque eu gosto muito de ver quando uma cortina é realmente diferente. Eu não estou dizendo aqui a vocês que eu não amo cortina simples. Adoro uma cortina simples. Mas quando tem uma cortina que você tem toda uma história, que você contou toda uma história com a sua cliente, que aconteceu várias idas e vindas para que aquela cortina tivesse tão perfeita ali, para mim isso valoriza mais ainda aquela peça, né? Então, foi baseado nessa conversa que eu tive com a Roseane, mais algumas cortinas que eu vi, que eu não estava acostumando ver essas cortinas diferentes, principalmente na Casa Cor aqui, eu vi essas cortinas que realmente me chamaram a atenção, e você percebe que foi muito bem pensada. Então, eu amo quando tem alguma coisa assim. Claro que dá mais trabalho, o cliente precisa estar determinado a pagar uma cortina que dá mais trabalho, né? Mas é uma cortina personalizada que você não vai ver nada igual por aí, né? Dificilmente você vai ver uma cortina igual a outra quando você manda fazer daquele jeitinho, do jeitinho que o arquiteto pede, ou até mesmo o cliente pede uma coisa diferente. Isso aí eu fico feliz demais quando eu vou desenvolver alguma coisa que é diferente do comum, né? Não estou dizendo aqui a vocês que o comum não é bonito, é lindo também, né? Mas eu acho maravilhoso contar a história dessas cortinas. Cada cortina tem aquela história, né? Tem algumas cortinas não, que não precisa de muita coisa. Você já viu o espaço, já viu tudo lá, e só é colocar. Então, eu vou falar que eu converso demais, né, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Sulismeire Lima e eu ensino costureiras a confeccionarem cortinas e faturar de 1.000 a 5.000 reais em 8 dias, tá? E hoje eu vou falar das 10 cortinas da retrospectiva de 2022, as 10 cortinas que realmente me emocionaram, né? Eu quero agradecer a algumas meninas que vão estar participando aqui, a Vilma Motico, né? Que ela é de São Paulo, né? A Roseane,
Rosiane é do Paraná. Eita, Rosiane, esqueci agora de onde você é, do Paraná, acho eu. Luci, que é de Dourados, eu acho também. É do Mato Grosso, né? Dailane, que também é de São Paulo, de uma cidade próxima à capital. Alane, que é arquiteta daqui, e Kelly Ribeiro. Além de alguns clientes, um querido cliente, que é o Marcel, né? O Marcel, enfim, é um querido cliente desse ano que foi ele que, assim, maravilhoso, né? Então, tem as cortinas dele que tem muita história também. Então, por conta dessas histórias, porque às vezes tem cortinas que tem que ser muito bem pensada, analisada, porque o cliente quer uma coisa diferente, para você atender exatamente, entender o que o cliente quer, é muita história, é muita conversa. A gente não simplesmente vai, faz e coloca lá, não. A gente tem que entender o que o cliente quer, qual o tipo de cortina que vai atender o cliente, não é isso? Então, eu não vou falar muito sobre isso. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, eu venho sempre aqui falar sobre cortinas, tá, gente? Sempre, quem estiver procurando conteúdo sobre cortinas ou alguém que conheça alguém que gostaria também de ter esse conteúdo, por favor, envie para as pessoas, né? Ou os meus canais, se inscrevam no YouTube, eu sempre posto lá, no mínimo 2 vídeos por semana, tá? E aí, vamos em frente, vamos começar com a primeira cortina. A primeira cortina é de Vilma, né? Vilma Motico, Vilma, ela é de São Paulo, como eu já tinha falado, né? Ela confecciona cortina há 20 anos, gente. Essa mulher. E Vilma também é minha aluna, né? Mas assim, tem alunos da gente que a gente aprende tanto quanto elas aprendem com a gente, não é verdade? Então, Vilma é uma querida, né? É uma aluna também da gente, né? E essa cortina é dela, ela enviou essa cortina para a gente, como já falei também para vocês. Vilma trabalha, ela tem ateliê em São Paulo, né? Numa cidadezinha próxima a São Paulo, mas ela atende muito a capital também, tá? E ela tem 20 anos que trabalha com cortinas de alto padrão, né? Então ela tem muita experiência, né? E então essa cortina, eu falei sobre essa cortina, ela falou sobre essa cortina. Ela falou o seguinte, que essa cortina ela foi feita em gaze de linho sintética com prega tombada. Por que prega tombada, né, Vilma? Ela falou, Sulis, porque o espaço que tinha da. Porque vamos partir do princípio, gente, que hoje quase todas as pessoas querem uma prega wave, uma prega efeito ilhós, né? Que é aquela prega em ondas. Então, por isso que eu sempre pergunto por que foi prega tombada, até mesmo para entender dos clientes por que eles escolhem a prega tombada ou a prega wave, a gente tem que entender também do cliente. Mas às vezes o cliente não tem espaço, às vezes o cliente não tem espaço para fazer uma prega wave num pé direito, porque se for colocar uma prega wave de 10 centímetros, a prega não vai ficar bonita, vai se abrir toda do meio para baixo. Tem gente que não gosta, tem gente que acha bonito, outras pessoas não gostam, gostam da prega definida. Então, aí ela preferiu fazer uma prega tombada, por quê? Porque o espaço que ela tem dessa escada para o vidro é pequeníssimo, então a prega ia ficar achatada no local da escada. Então, por isso que ela preferiu fazer prega tombada. Essa cortina é de linho sintético, tá, gente? Cada vez mais as pessoas procuram um linho que é a textura mesmo do linho, a gramatura do linho, né? A trama do linho, né? Mas que seja sintético. Por quê? Porque dá menos trabalho. As pessoas procuram hoje praticidade. E linho sintético é prático. Não encolhe, é fácil de lavar, né? Não vai ter problemas, é fácil de passar, essa coisa toda. Então, as pessoas procuram realmente praticidade, né? E a trama é igual ao linho puro também, que fica belíssimo, então não vejo muita diferença em relação a isso. E aí ela falou que a prega tombada é por isso. Inclusive, tinha acontecido comigo essa semana. Eu não me dei conta que o cortineiro da cliente era 12 centímetros e eu fui colocar 2 cortinas lá, né? Nesse cortineiro de 12 centímetros. Então, o que acontece? Tinha o blackout, mas a cortina de 10 ou era de 12. Não, de 12 por 14. Eu tive que desmanchar todo porque ela ficou amassada, totalmente amassada. Então, tive que desmanchar e colocar a prega de 10 centímetros.
né? Às vezes a gente quer colocar uma prega grande, mas não tem cortineiro, né? Cortineiro bom, gente, já repito novamente, né? Cortineiro bom é de 20, 25 centímetros, para deixar o cliente à vontade para usar a cortina que ele quer, né? Então, aí ela me falou isso, né? Que a prega tombada foi justamente para isso, para que não ficasse amassada. Se fosse uma wave, ia ficar amassada. E ela falou também que essa cortina também não tem, apesar de ter 6 metros e alguma coisa de altura, né? Ela não tem comando. Mas por que não colocou comando? Porque o cliente disse que ele não quer estar abrindo a cortina dele, não, que quer realmente privacidade, que gosta da claridade do vidro, mas a cortina aí é para privacidade, ele não vai querer estar abrindo. Ele só vai abrir a cortina realmente quando for fazer higienização no vidro. Então, se vai fazer higienização no vidro, provavelmente ele vai ter que contratar um andaime, alguma coisa assim, e já dá para abrir e vasculhar a cortina também, passar um aspirador, alguma coisa assim, e colocar a cortina no local, né? É o que eu sempre digo, nada é exato aqui, né? A gente dá sugestões, faz de tudo para que a pessoa não erre, mas nada é exato. Sempre tem uma história que pode mudar tudo, pode mudar todas as outras histórias. Porque aqui, por exemplo, a gente dificilmente vai colocar uma cortina desse tamanho sem colocar comando, porque a gente também mora em local de praia, né? Então, local de praia, se uma hora ele puxar essa cortina aí, ela não vai voltar, porque o trilho pode estar corrosivo, alguma coisa assim, né? Tem que botar silicone, aquela história toda, tá? Então é isso. A nossa primeira cortina é essa, tem essa história aí que eu tô falando para vocês. E a outra cortina é essa da Roseane, uma querida também, que trabalha com cortinas há mais de 10 anos também. E ela me contou uma história muito bonita. É tanto que a história que ela me contou dessa cortina aqui, eu vou fazer uma live, já disse até ela, não, é muito detalhe. Ela detalhou tanto essa cortina, que eu disse assim, não, vou lhe convidar para uma live para você explicar em outra live essa cortina. Porque senão eu vou passar uma live inteira para falar das 10 mais cortinas e vou falar só da sua, de tanto detalhe, da história que é essa cortina. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Uma das coisas que eu também não costumo fazer, né, que eu achei maravilhoso ela ter feito, né, e às vezes o cliente, às vezes as regiões da pessoa diferencia muito. Tem clientes que querem investir realmente nas cortinas e tem regiões que o cliente não valoriza tanto as cortinas. Então, ele quer simplesmente aquela cortina que fechar o buraco, alguma coisa desse tipo, né? Não está muito preocupado na beleza da cortina. E nesse caso, não. Nesse caso, foi tudo muito bem pensado. Eu vou chamar a Rosiane aqui um outro dia para falar sobre essa cortina. Mas o que ela pensou foi o seguinte: aqui tem 3 cortinas, né? Aí são 3 cortinas. Ela colocou o forro, aí tem um forro franzido atrás, e o forro franzido é off-white, né? Ah, e a Rosiane também é design de interiores, tá, gente? E ela é proprietária do ateliê de Talento Decorações, da cidade de Sinop, Mato Grosso, não é isso, Rosiane? E aí o cliente pediu a ela uma cortina que tivesse flexibilidade, né? Que ela pudesse usar de várias maneiras, que ela gosta de mudança. É interessante essas histórias assim que o cliente já manda você começar a pensar, né? Aí o que a Rosiane fez? A Rosiane usou 3 trilhos aí. Ela usou o trilho de trás duplo, alongado. Olha quanto detalhe, né, gente? Numa cortina. Ela usou o trilho de trás, o duplo alongado. Ela colocou a cortina de forro franzida atrás. Aí depois colocou uma cortina em linho, em uma cor mais forte, né? E é separado o forro, tá, gente? Por isso que são três calhas, um trilho alongado. E o da frente foi que ela colocou um trilho sozinho, né? Um trilho simples, digamos assim. E o de trás ela colocou alongado, porque ela colocou a cortina, que é o forro, né? Colocou com franzidor, né? Foi franzida. A cortina do meio, essa amarronzada que vocês estão vendo aí, ela é um linho, ela fez em prega macho,
Essa cortina de linho foi feita em prega macho. E esses chales aqui, que vocês estão vendo, é off-white da cor do forro, tá? E essas estolas, esse chale, né? É feita em telado. É telado, se você aproximar a foto, você vai ver que é um telado que tem aqui. Então, qual a ideia da cliente, na realidade? De usar dessa forma que tá aqui, o trilho é inteiro, tá, gente? Não só é o pedacinho do chale, não. O trilho tem que ser inteiro para cliente ter a flexibilidade que ela tanto desejava, tá? Então, ela pode ser usada assim, ela pode ser usada toda solta na frente do linho, né? Ou também a cliente disse que ia puxar os linhos para as laterais, ia deixar a tela, o telado, com forro claro, no caso, o forro é off-white, o telado é off-white e a cortina em linho é mais escura aí na frente. Então, ela disse que vai puxar essas laterais do linho para colocar o forro junto com o telado, ou seja, transforma em uma cortina bem mais clara, né? Um espaço bem mais, vai ficar bem mais claro. Então, é uma cortina muito cheia de detalhe, é uma cortina com uma história mesmo, com muita conversa, né? Para ter ficado finalizado dessa forma. É uma pena que ela não tirou as fotografias das outras maneiras que ela ia deixar essa cortina. E o ideal é que ela tivesse feito isso, no caso, mostrando das 3 ou 4 maneiras que dá para ficar essa cortina, né? Então, é outra história, né? É muita conversa. Ela me falou o forro no tom do telado para ser usado sem o linho flamé bege, o tom fica off, o ambiente fica mais claro e clean. Leve, e quando for usar o linho bege, ele tende a fechar mais o ambiente, fica mais escuro. Porque o telado pode ser também sem amarrações. Lembrando que ela podia ser usada com forro junto, mas não teria flexibilização. E outra, ela pode trocar esse forro por outra futuramente. Trocar. Ela pode também, veja só, né? Ela pode também trocar esse forro por um outro forro futuramente, porque o forro é solto, fica muito fácil. Além do forro ser solto, é um microfibra, então é barato. Então, ela pode também trocar a cor do forro e muda totalmente a cortina. Então, é cortina para o cliente que gosta mesmo de mudança, eu aconselho totalmente, tá? É isso aí, gente. Aí depois, outro dia, eu vou chamar a Rosiane para ela falar mais sobre a história dessa cortina, que tem história, viu? Vamos lá agora. Então, quando eu falei para vocês as cortinas de história, né, que me emocionaram, essa cortina é daqui do nosso ateliê, né? Então, essa cortina me fez pensar em muita coisa, porque eu acabei botando a mão na massa nessa cortina. Como eu já falei para vocês, eu não sou costureira, gente. Eu confecciono cortinas, mas para quem vai para a máquina não sou eu. Então, eu não tenho praticidade na máquina, né? Eu não sei falar para vocês, essa agulha é assim, aquela agulha é assada. Eu não sei falar sobre isso. Eu sei falar sobre cortinas mesmo, como confeccionar. E se fizer uma costura mal feita, eu vou pedir para desmanchar e fazer bem feita. Porque eu não faço a costura, mas eu sei o que é bem feito e o que não é bem feito, tá, gente? Então, e essa cortina eu acabei botando a mão na massa, porque eu acabei fazendo. Quem fez esse bordado, esse ponto aqui, fui eu. Então, aí, para eu fazer, como eu não estou acostumada, né, tá fazendo costura de mão, nem costura mesmo, aí foi toda uma história que foi feita, aí tive que medir, o Sérgio me ajudou, fez um croquis, não é croquis, fez um molde, tudo detalhadamente. E por que eu resolvi fazer? Porque eu lembrei que, é o que eu digo para vocês, né? Quando tem história, a gente cria um amor maior pela coisa, né? Meu amor cresce maior pelo produto quando se tem uma história realmente aquele produto. Então, eu fui lembrar que minha mãe me ensinou a fazer isso, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente, quem morava na roça, há 30, 40 anos atrás, sabe muito bem que nossos pais, nossas mães, eu aprendi a bordar, eu aprendi a fazer crochê,
eu sabia costurar, né? Mas quando eu digo a vocês que eu não vou para a máquina, é porque eu não tenho prática na máquina. Hoje em dia eu não tenho prática. Eu acho que uma boa costureira tem que estar na máquina, tem que ter a prática do dia a dia, né? Então, aí me fez lembrar toda essa história, que eu disse assim, minha mãe me ensinou, eu vou saber fazer isso aqui. E realmente me deu um certo trabalho, né? Com certeza a pessoa que tem prática poderia ter feito dentro de 1, 2 horas. Eu acabei passando uma tarde inteira, depois uma manhã inteira para fazer, mas eu fiquei tão feliz de ter feito, né? Me deu aquele orgulho muito grande dessa cortina. Estou com vontade até de enquadrar ela no meu ateliê, né? Então, é por isso que eu digo, aí tem história. E ela foi uma. Essa cortina, gente, deixa eu ver aqui. Não, mas eu quero dizer que ela foi. Deixa eu ver aqui. Ela foi reproduzida, né? Essa cortina foi reproduzida da Casa Cor do Rio de Janeiro, que é a arquiteta Rejane Schutz, que sempre está aqui com a gente, né? Ela me pediu para que eu fizesse, porque a cliente amou e queria, porque queria, né? Então, ela foi reproduzida da Casa Cor do Rio de Janeiro. Eu acho isso formidável. Então, tudo quanto tem história que acrescenta em uma peça, aí eu acabo me apaixonando mais ainda por aquela peça, né? É aquela questão de tudo que você vai fazer, se tem uma história, se tem um amor, se tem um carinho. E essa cortina, então, meu Deus, tem todo o meu amor nela, né? E é isso que eu falo, então. E esse detalhe aqui ficou linda a cortina, ficou maravilhosa a cortina, então, enfim, né? Aí eu tinha que mostrar essa cortina também, que foi a minha queridinha do ano de 2022. Deixa eu ver outra aqui. Essa também. Quero agradecer a Rejane, aproveitar, né? Porque essas ideias é a Rejane que traz, né? Os clientes dela que traz, né? Quando quer fazer uma coisa diferente, a gente sabe que o cliente que quer, eu quero mais barato, eu quero mais em conta, né? Aí você sabe que não pode estar criando certas coisas, porque ao invés de você passar uma tarde para fazer uma cortina, você vai passar 1 dia ou 2 dias para fazer uma cortina, né? Então, ela que sempre traz, né? E essa daqui é a colmeia, que a gente fez, uma tem uns 2 anos e agora a gente fez mais essa, que ficou perfeita, ficou linda. É para um quarto de bebê, de uma recém-nascida, não tinha nascido ainda. E eu me apaixono porque tem história, tem detalhe, né? Tem todo um apanhado para que essa cortina seja produzida, né? Para que o quarto do bebê receba essa cortina que tem toda aquela história do ambiente, que a arquiteta já criou toda aquela história e aí acrescenta mais essa cortina. Ou seja, eu sou apaixonada das pessoas que pensam na cortina para compor o ambiente, né? Então, eu só tenho que agradecer essas pessoas que faz com que a gente melhore o nosso lado profissional, né? Se a gente ficar só fazendo aquilo, a gente só está pensando no dinheiro, a gente não está pensando em melhorar nosso lado profissional, né? Nos desafios que a gente recebe, né? Eu gosto do desafio, né? Eu gosto de ser desafiada a fazer esse modelo ou aquele outro modelo, né? É como eu já falei para vocês em alguns momentos. Eu tenho um ateliê como se fosse um laboratório, às vezes eu não acho. Tem várias cortinas que tem a prega colmeia, né? Mas eu não achei as cortinas que tinha a prega colmeia bonita, né? Então, a gente queria desenvolver uma prega mais aprofundada, mais charmosa, mais suntuosa, e a gente desenvolveu essa prega. Eu achei ela maravilhosa, já é a segunda vez que a gente faz ela, né? Não é todo dia que você faz, também não é em todos os ambientes que combina essa prega, né? Então, aí essas coisas que tem história, que tem todo esse apanhado, me faz o coração cantar, né? Então, se me faz o coração cantar, eu me apaixono e aí vai, tá? E eu só tenho que agradecer, né, as pessoas que trazem esses desafios para mim, porque faz com que meu lado profissional também cresça, né? Ai, pronto, gente. Essa daqui também foi. Essa cortina foi da Casa Cor, aqui em Aracaju, né? Da arquiteta Alane, deixa eu ver, Alane Medeiros. Aí essa cortina foi baseada no século XX, né? Toda a decoração dessa casa, não sei se vocês assistiram
a Casa Cor, mas foi em um castelinho, que aconteceu um castelinho aqui, em Aracaju, né? Mas é um castelinho do século XX mesmo, né? Ou seja, o castelinho tem 100 e poucos anos, né? E a decoração desse quarto foi toda baseada no século XX, né? E aí, quando foi a arquiteta que me enviou também uma foto, e essa foto que a arquiteta me enviou, primeiro eu pensei que era um linho com soltache, né? Eu pensei que era isso. Eu digo, aqui deve ter sido soltache costurado na cortina, com essa barra maravilhosa. Eu me apaixonei por essa estampa. É um tipo de estampa que você não encontra em qualquer lugar. Não, é uma estampa diferenciada. E aí ela tinha me perguntado se eu já tinha ido lá, na Casa Có, para ver essa cortina. E eu não tinha ido ainda na Casa Có, e estava faltando só uma semana, eu acho. Mas eu estava certa que ia, né? Ter a Casa Có aqui em Aracaju e a gente não ia é demais, né? Mas aí, final de ano também é um corre-corre, né? Para a gente atender todos os nossos clientes e entregar as cortinas para que eles passem um final de ano com a casa com conforto, né? E aconchego. Então, acabou que quase que não dá tempo eu ir na Casa Có e ver a cortina que ela tinha me enviado. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi, eu me apaixonei, já tinha me apaixonado pela foto, porque é o que eu digo a vocês, quando você vê uma cortina, você percebe que aquela cortina não está ali, porque, bota uma cortina aqui, não foi isso, né? A cortina foi pensada, incluída no projeto da arquiteta, né? No ambiente, o ambiente que ela criou, ela pensou no mínimo detalhe na cortina também, né? Que muitas pessoas, é o que eu digo a vocês, às vezes as pessoas não dão essa valorização à cortina. E para mim, a cortina é a cereja do bolo, né? Ou seja, é a cereja da decoração, né? Então, quando eu vi, eu me apaixonei. Aí, essa cortina não é soltache, como eu tinha pensado, que ela era bordada no soltache, não é. Ela é um linho mesmo, com listras horizontais, né? E abaixo tinha essa barra que seguiu toda essa linha, que eu pensei primeiro que era a linha da poltrona. Aí eu conversei com a arquiteta lá no dia que eu fui fazer a visita, né? Aí ela disse: não, Sulis, é uma linha da janela que acompanha a linha da poltrona e acompanha toda uma linha que tinha no ambiente, né? Eu estou falando da barra, tá, gente? Que é a mesma altura. Se vocês observarem, é a mesma altura da poltrona. Então, eu pensei que ela tinha pensado na poltrona, mas não, ela pensou na linha da janela, a altura da barra é a linha da janela, que isso dava em torno de uns 70 centímetros de altura. A altura aí era aproximadamente uns 3 metros de altura, né? E essa cortina assim ficou demais. Então, quando eu vejo uma cortina que tem história, que não foi simplesmente, vou colocar uma cortina assim e pronto e deixar para lá. Não, a cortina foi muito bem pensada. Uma das coisas que eu observei também, que é essa estampa só está na frente da cortina. Essa estampa aí era um linho, mas ele era muito grosso, ele não parecia um tecido realmente para cortina, né? Ele parece um tecido que é feito para estofado e foi aplicado aí nesse linho, né? Então eu acredito que para não ficar muito grosseiro, não foi usado dos dois lados, de frente e de trás da cortina, só foi usada essa parte na frente. Essa barra não está por trás, só está pela frente da cortina, porque o tecido era grosso, então eu acredito que esse tecido era um tecido mais para estofados, mas foi aplicado na cortina só na frente para que não fique grosseiro. Eu amei a ideia justamente por isso, porque às vezes você está procurando um tecido para fazer uma barra, para fazer alguma coisa diferente, e você só encontra um tecido grosso, né? E aí, como é que você vai fazer uma barra, né? Desse jeito, só colocando na frente mesmo da cortina. Então, foi 70 centímetros de barra, mas só na frente da cortina, né? E outra coisa também, às vezes, um tecido é muito caro, né? E você não quer que a cortina fique tão cara assim, e você coloca só na frente mesmo, que resolve sim, não tem problema nenhum. Inclusive, eu tenho cortinas aqui no ateliê da gente, que também é feito só na frente, a barra é feita só pela frente,
num tecido diferente, era até um telado que eu tenho, justamente por isso, porque o preço também é muito caro, e aí eu preferi fazer só na frente e fica perfeito, fica maravilhoso. Eu não aconselho muito fazer só na frente quando é um tecido muito fininho, né? Então não vai ficar legal. Enfim, aí é o que eu falo para vocês. Quando se tem uma história, quando se é pensado, né? A gente se apaixona mesmo, né? Outra cortina também que eu me apaixonei foi essa, tá, gente? Esse telado é um telado conhecido, é um telado simples, né? Você encontra nas lojas da sua cidade, aqui tem nas lojas aqui, como você encontra também em todas as distribuidoras, é um telado básico, mas é um telado bonito, tá, gente? E aí essa aplicação que foi feita em cima com linho e esse pesponto aí em cima, eu falando com a pessoa que estava apresentando, não estava a arquiteta, não estava lá, a arquiteta é Kelly Ribeiro. O ambiente dela, deixa eu ver aqui, arte e afeto. Ela falou que quis dar, valorizar a arte que é feita à mão, né? Isso já me deixou apaixonada pelo ambiente dela, né? O ambiente dela estava super lindo, era muita coisa feita realmente à mão. Ela valorizou muito os artistas daqui, né? Os artistas do Nordeste e valorizou muito a arte feita à mão, né? Aí a gente lembra que nossas cortinas são feitas à mão, né? E aí esse pesponto aí nesse linho aí em cima, desse pesponto era aproximado uns 60 centímetros de linho com esse pesponto, né? Que eu achei fantástico. O rapaz, inclusive, falou que foi baseado, foi inspirado em uma marca de bolsas famosíssima. Eu esqueci o nome dessa marca, é uma marca famosíssima aí. E esse pesponto aí foi baseado nisso, né? Que é feito à mão também. Enfim, aí essas duas cortinas para mim tinham belíssimas cortinas, belíssimos telados, telados sofisticadíssimos, né? Lá na Casa Cor, né? E essa cortina foi que eu fiquei apaixonada, para você ver. É um telado que não é dos telados caros, é um telado mais em conta, e colocou esse detalhe em linho com esse pesponto, que ficou um luxo, a cortina ficou belíssima, maravilhosa. Tá, gente? Tinha outras cortinas belíssimas lá, mas o que eu digo para vocês é que eu trouxe aqui para vocês o que realmente me emocionou, né? E essas duas cortinas da Casa Cor realmente me emocionaram muito, porque eu vi que teve pensamento, que teve história, que não só pensou no ambiente e colocou aquela cortina ali, não, foi pensado no ambiente, incluiu a cortina no meio daquele ambiente e pensou detalhe por detalhe na cortina, né? Então, eu tô doida já para fazer uma cortina igual a essa, né? Porque eu achei ela belíssima mesmo, assim, diferentona mesmo, né? Que a gente nunca costuma ver muita coisa diferente, né? Só quando é uma cortina industrial, aí você vê nas casas cor. Mas quando cortina de tecido mesmo, dificilmente você vê uma coisa que foi muito bem pensada, né? Na maioria das vezes você vê uma cortina lá de linho, né, tal, e é isso, né? Então, essas cortinas que eu tô apresentando para vocês, né, fazendo essa retrospectiva de 2022, né, das cortinas. Então, essas cortinas que eu estou trazendo para vocês é que, de alguma forma, tem uma história que me emocionou a história delas, tá bom? Ó, essa cortina aqui, gente. Essa cortina é da Lucy Vasques. Deixa eu achar a Lucy aqui. E essa cortina Lucy Vasques é de Dourados, né? Acho que Lucy Vasques é de Dourados, é. Minha querida Lucy, amo de coração, obrigada. Olha só, essa cortina é feita em semi-blackout, ela tem quase 4 metros de altura. Não vou negar para vocês que eu morreria de medo para fazer essa cortina, porque o semi-blackout geralmente ele é grosseiro, né? Ele é grosseiro, é um tecido grosso, né? E aí o que foi que ela falou? Se vocês perceberem aqui, ela tem o degrau, né? Mas não era o degrau que eu queria falar, o entre meio.
Você percebe aqui que ela tem um entre-meio palito, né? Esse entre-meio aqui. Além de ter esse degrau aqui, né? Aí, uma coisa que eu achei interessantíssima. Pronto, vou falar primeiro da perfeição da cortina dela, né? Que a cortina prega de cima até embaixo, veio retinha até embaixo, né? Tá maravilhosa a cortina. E é feita em blackout. O que foi que a Lucy me falou? Me falou que as pregas só definem nesse blackout. Se o blackout for feito mesmo, não cortar vertical. Não, ela não cortou vertical. Ela utilizou a largura do tecido, que é 2,80, para fazer a altura, né? Como a gente faz em cortinas comuns. Cortinas baixas, né? A gente usa a largura do tecido para fazer a altura, né? Só que ela tem a largura do tecido é 2,80, ela tem aí quase 4 metros, ou seja, 3,78, um negócio assim. E aí, o que foi que ela fez? Ela, porque sabia que o blackout só ia ficar a prega bem arrumada se ficasse na largura do tecido. Porque se ela invertesse, ele ia ficar todo desarrumado, as pregas iam ficar toda desarrumada. E não era isso que o cliente queria. O cliente queria uma prega perfeita de cima até embaixo, né? Então, o que foi que ela fez? Ela utilizou o semi-blackout, né? Por algum motivo, ela usou o semi-blackout. Eu não cheguei a falar sobre isso, se teve algum motivo ou não, ou porque o cliente gostou e achou bonito e mandou colocar. E aí, ela utilizou esse entre-meio palito para emendar o tecido, né? E outra coisa que eu achei interessante também, que às vezes a gente quebra a cabeça, meu Deus, será que vai ficar bom? Será que não vai? É interessante vocês prestarem atenção nessas dicas dessa cortina. Porque aí, veja só, ela fez o degrau, a cortina está aberta ao meio, ela fez o degrau, a bainha, essa bainha deve ter em torno de 25 centímetros, e a outra, ela fez uma bainha de metade, né? Então, para mim, isso ia correr um grande risco de eu não gostar dessa cortina, né? Mas o entre meio fez com que quebrasse essa do seu olho chamar para essa bainha menor do que a outra. Então, para mim, nesse caso, não teve perfeição melhor. Não teria uma maneira melhor de se fazer para ficar tão perfeita essa cortina. Porque o nosso olho bate na linha do entre-meio, o nosso olho não bate na linha do degrau. Quando você bate o olho, vai para o entre-meio. E aí, a cortina, se ela tivesse colocado a mesma altura da bainha, a cortina não iria ficar bonita, porque ia ficar como se tivesse desnivelada. E nesse caso, não. Ela pegou, fez a barra, onde está a barra, ela fez entre e diminuiu a altura da barra. Eu achei fantástico. Eu não sei se eu faria isso, com medo de não ter esse efeito tão perfeito, né? Mas agora a gente já aprendeu, né? Que fica perfeita dessa forma, porque veja, é uma bainha de um tamanho e a outra bainha do outro tamanho. Então, isso é muito arriscado para não dar certo, para você, na hora que olhar, você não gostar depois, né? Você poderia fazer a bainha do mesmo tamanho, da mesma altura a bainha, né? Mas não iria ficar legal, como ela teve, ela sacou isso, que não iria ficar legal. Então, seu olho aqui bate, além do roda meio, do roda meio, roda meio, roda meio. Ai, gente, eu me perco, viu? Eu me perco, né? Roda meio, entre meio, gente, eu sou doida mesmo. Além do entre meio, eu já falei 10 vezes roda meio, foi. Além do entre meio, ter servido para emendar o tecido, porque ela sabia já tinha experiência com o tecido, sabia que se fosse inverter o tecido não ia ficar legal, já que ela tem 3,78 metros de altura. Então, ela utilizou o entremeio para emendar o tecido e para dar uma base linear na cortina, né? Porque você, quando olha, tem a sensação que ali é que está nivelado. Você não olha direto para a bainha, que uma está maior do que a outra. Não, você olha que a cortina, você tem a sensação que a cortina está perfeita mesmo, né? E ela utilizou uma barra grande e uma pequena. E isso ficou fantástico, né? Então, tem história, né? Tem história e ficou maravilhosa a cortina dela. Da próxima vez que eu for fazer, Lucy, vou fazer igual a sua. Vamos lá, gente, agora
Ah, aqui da Eliane. Da Eliane. Essa cortina também, deixa eu ver aqui, tá? Essa já é a oitava cortina, tá, gente? Eu não venho falando aqui a primeira, segunda, terceira, né? Mas essa já é a oitava cortina. E da Eliane me falou que a cliente pediu para que ela fizesse uma cortina e todas as duas partes fossem bem que fosse bem fechado o tecido, né? Ela não queria um tecido que deixasse que desse bastante privacidade a ela, era isso. Só que da Eliane não entendia porque ela queria um tecido que fosse tão escuro não, que fosse tão fechado, já que ela não tinha sol batendo nessa janela e nem tinha espaço para colocar. Então, essa cortina, a cortina de trás, ela colocou dentro de um vão, porque tem um vão essa janela, ela colocou a cortina de trás dentro de um vão, é porque ela não tirou muita foto dessa cortina. Essa foto foi até a cliente dela que enviou depois. Ela queria ter tirado, mas não deu para tirar, né? Enfim. Ela colocou essa cortina de trás, é uma cortina clara, né? Deixa eu ver aqui o que da Eliane falou. Não tinha sol, a branca é prega tombada, né? E a escura é prega macho. Ela disse que fez dessa forma porque a cliente insistia em querer total privacidade e também não tinha espaço para fazer uma prega wave, digamos assim. Então, ela acabou colocando uma cortina mais curta dentro do vão, porque lá embaixo é um vão na janela. Essa cortina ela fez prega tombada, porque não tinha espaço, a clara, e está dentro de um vão. E a cortina da frente vai até o chão, né? E a outra está dentro do vão. É uma pena que a foto não deu para mostrar a vocês. E depois foi que ela descobriu que é porque ela teve muito desafeto com a cliente, com a vizinha, e ela não queria nem correr o risco de enxergar a casa da vizinha do outro lado, muito menos a cara da vizinha, né? Então tudo tem sua história. E aí ela fez essas pregas porque realmente não tinha espaço suficiente para fazer uma prega wave ou outro tipo de prega. Então as pregas foi escolhida também por conta do espaço, né? Que é outra coisa que a gente tem que ficar atento na hora de fazer as pregas, se a gente tem espaço ou não tem espaço para colocar aquela prega, né? Porque senão a prega fica amassada, achatada, então não adianta você trabalhar numa prega wave, por exemplo, 12 por 14, 12 por 16, 10 por 19, né? E depois a prega ficar achatada ali, não adianta. Como já falei antes, aconteceu comigo de eu não ficar atenta ao tamanho do cortineiro e eu fiz uma prega que ficou toda amassada lá. Acabei tirando a cortina para reformular o tamanho das pregas. Tive que colocar uma prega de 10 centímetros. Às vezes, quando o cliente pede a você uma cortina que a prega saia de cima e vá até embaixo, que fique perfeita a prega, tem clientes que faz isso, né? Você tem que ver se a cliente tem espaço para você fazer essa prega que ela quer, né? Isso é muito importante, você sempre observar isso. Ah, eu quero uma prega de cima até embaixo, uma onda grande, aí você tem que ver se realmente o cliente tem espaço para isso, tá? Essa é a oitava, né? Olha só, gente. E essa cortina é cheia de história também, né? O cliente, ele tem um cortineiro, né? O cortineiro bom, inclusive, acho que tem uns 20 centímetros aproximadamente, ou mais, um pouquinho, 21 centímetros, o cortineiro do cliente. Ele tinha 3 cortinas lá dentro do cortineiro. Ele tinha uma cortina de blackout, uma cortina de seda e uma cortina de linho puro, né? E estava em bom estado, só que ele queria tirar porque ele achava pesado demais, tecido demais. Ele queria uma coisa clean, ele queria uma cortina que não tivesse barulho, que diminuísse o calor do quarto dele. É toda uma história por trás disso. Então, a gente foi colocar uma cortina celular, né? Essa cortina aí, esse detalhe que eu estou mostrando aí a vocês, é uma cortina celular. É a cortina que eu conheço que mais diminui o barulho, o ruído, né? E a temperatura também. Ela segura
bastante a temperatura também, então a gente resolveu por essa cortina. O cliente também queria praticidade, a gente fez essa cortina motorizada. Só que o cliente tinha 3 metros de largura, né? E não, 3,70 metros de largura. E essa cortina só fazia até 2,80, era a que faz um vão maior. Uma cortina diferente, tá, gente? Rolou se faz um vão maior, mas uma cortina diferente, uma cortina mais sofisticada, seria essa, e que atendesse a ele no que ele pediu, né? Seria essa cortina aí, que também não completava a parede inteira dele. Então, a gente também resolveu colocar esse chale de seda, né, para que complementasse a parede dele e que desse um toque maior na parede dele, né, no quarto dele. Então, também teve uma história, né, essa cortina celular chegou da fábrica com defeito, a gente não colocou, né? Depois foi colocar novamente. Foi muita história essa cortina, mas o cliente um amor, né? É aquele cliente do ano, sabe aquele cliente do ano? Ele um amor, bem paciente, né? Mas o resultado ficou maravilhoso, né? E o cliente ficou super satisfeito, super feliz com o resultado que deu no quarto dele. E é isso, então tem toda uma história e todo um carinho também em cima dessa cortina, tá, gente? Essa foi a 9ª cortina, né? E agora essa daqui foi minha última cortina, a última cortina do ano. É por isso que eu digo assim, eu vou colocar a 10ª cortina, porque foi minha última cortina do ano. Inclusive, essa cortina eu postei, um agradecimento do cliente, né? O cliente agradecendo, dizendo que a cortina dele ficou linda e maravilhosa, que ele amou, amou, amou. Então, isso também para mim é fantástico, né? Foi a última cortina que eu instalei, né? Foi ontem, ou foi antes de ontem que eu instalei essa cortina, né? E que teve toda essa história também do cliente de ser a última cortina, de querer passar Réveillon com a cortina dele, porque ele ia receber visitas, isso e aquela história toda, né? Então é isso, gente. Essas foram as 10 cortinas. Essa é mais por ter sido a última cortina do ano que eu instalei, né? E aí, essas são as 10 cortinas que realmente me emocionaram, que eu trouxe para vocês. E cortina não só é um pedaço de pano, né, gente? Cortina tem toda uma história por trás disso. Como eu falei aqui para vocês. Hã? Ah, o Sérgio está mandando eu ir para a câmara principal. A câmara principal. Então, já estou aqui de branco, né, para passar meu Réveillon. Aí, antes de terminar, queria agradecer a vocês por esse ano maravilhoso. Deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui, viu, gente? Eu anotei um monte de coisa, deixa eu ver. Foram mais de 100 lives, tá, gente? Teve participação de várias cortineiras maravilhosas, né? Foi um ano maravilhoso. Foi um ano de crescimento profissional para mim e espero que para vocês também. É um ano onde eu sei que a gente começou a se reunir, a criar uma grande comunidade, porque nos anos anteriores a gente não tinha nem com quem conversar a respeito de cortinas, né? Hoje em dia a gente tá criando uma grande comunidade de cortineiras, trocando ideias, batendo papo, criando curso, criando conteúdo sobre cortinas, que isso só vai engrandecer nosso conhecimento, nosso profissionalismo, só vai fazer com que as pessoas olhem a gente com outros olhos, olhem a gente como o que a gente realmente é, que a gente é criadora de arte, né? Boa noite, Oi, Sandra, estou olhando você aqui, ó. Boa noite, Sandra. Eu queria desejar a vocês um 2023 de grandes realizações, né? 2023, essa é a nossa última live do ano, né? A última live do ano. Então, eu estou com novos projetos para o próximo ano. Eu não sei ainda como é que vai ser, mas vai ter mudanças,
né? Ainda não arrumei, mas sei que vou preparar alguma coisa nova para vocês. Eu vou sair de férias, vou passar alguns dias em São Paulo, vou começar a postar coisas, eu viajando com minha mãe de 96 anos, vou postar nos stories. Não sei sobre conteúdo sobre live, quando é que eu vou voltar a fazer. Não sei se eu vou aguentar ficar sem fazer, mesmo viajando. Não sei se eu vou fazer de onde eu estiver as lives falando sobre cortinas, né? Se vocês tiverem algum tema que gostaria que eu falasse a respeito, envie. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá, gente? Uma coisa que eu quero deixar claro novamente aqui a vocês. Eu não sou costureira, tá? Eu não vou para máquina. Então, se vocês têm alguma coisa sobre máquina para perguntar sobre a costura, né? Eu entendo se a costura está perfeita, se a costura está bem feita, né? Amém. Um feliz e próspero ano novo para você e sua família. Para você também, Sandra. Coraçãozinho para você. Amei seu depoimento. Gratidão, tá, gente? Voltando, então eu não sei como é que vai ser 2023 ainda. Eu sei que vem novos projetos, né? Eu vou estar sempre por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, de ajuda, eu vou estar aqui sempre, tá? Não sei se eu vou continuar fazendo as lives como eu venho fazendo, né? Nos mesmos horários. Eu ainda vou me organizar, né? Porque eu vou sair de férias, agora vou viajar para São Paulo, né? Vou na capital, vou na Baixada, depois vou para Presidente Prudente. Vou fazer uma viagem assim com minha mãezinha de 96 anos, meu esposo e mais algumas pessoas da minha família, né? Vamos encontrar com os nossos familiares lá. Eu vou estar postando algumas coisas nos stories e vou ver. Se eu conseguir ficar sem fazer live, eu vou ficar alguns dias sem fazer live. Se eu não conseguir, eu vou aparecer por aqui, mesmo estando em São Paulo, falando alguma coisa sobre cortinas. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito de cortinas, o que eu estou vendo, por onde eu estou passando, eu vou estar sempre respondendo, tá bom? Ontem uma cliente me pediu uma cortina com trilho russo. Eu não conheço. Deve ser suíço, tá? Não deve ser russo, não. Deve ser suíço, porque ela pode ter se enganado, né? Tem como é que eu posso dizer? Outros nomes também que os clientes, que outros estados falam nos trilhos, né? Mas trilho russo eu nunca ouvi falar em nenhum estado, né? Eu conheço várias cortineiras de vários estados, né? Aqui no Brasil. E o nome russo, eu acho que ela quis dizer suíço. E eu sei suíço também. Isso. Não foi russo, não, mulher. Esqueça esse negócio de russo que não foi. Ela deve ter errado e ter escrito russo, mas deve ser suíço. E quando um cliente pergunta alguma coisa a você que você não sabe, você diga, me mande uma foto. Porque os nomes mudam, às vezes, de estado para estado, de distribuidor para distribuidor. Então, é interessante você sempre pedir, me mande uma foto do que você está falando, porque aí você já diz, porque às vezes depende da localização, as pessoas falam diferente, né? A gente já viu várias coisas aqui sobre cortinas que se comentam diferentes, né? Pregas, nomes de pregas, enfim, várias coisas, tá bom, gente? Então, até o próximo ano, feliz ano novo, com muito amor, com muito carinho, muito trabalho, muita dedicação, muita prosperidade para todas vocês, tá? E qualquer coisa, estou sempre por aqui, né? Se Deus quiser, no próximo ano vai ter novos projetos. Agradeço a vocês esse ano de 2022, todas as pessoas que eu conheci pela internet mesmo, tá, gente? E que só me fez crescer profissionalmente. Eu percebo que nossa profissão está sendo mais valorizada a cada dia. Obrigada a você, Sandra. Um feliz ano novo. Beijo, gente. Fiquem com Deus até o próximo ano. Bye.